Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, boa noite. Meu nome é Gleice, eu trabalho aqui na Bluesoft como analista de negócios. E, antes de mais nada, gostaria de dizer que eu juro solenemente não fazer nada de bom. A gente faz parte de uma geração que cresceu com o Harry Potter, né? Com o lançamento dos livros, com o lançamento dos filmes. É um sucesso mundial. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu pelo menos um filme, já pelo menos conhece, sabe do que se trata, conhece pelo menos esse nome, né? Só que a ideia hoje é trazer algumas curiosidades de coisas que a J.K. Rowling declarou no Pottermore, no Twitter dela, sobre coisas que não estão nem no livro, nem nos filmes, sobre, principalmente, coisas que aconteceram com os personagens depois da guerra, né, depois que acabou a história, coisas do futuro, coisas que acontecem durante a história, mas não ficaram explícitas, né. Então, hoje eu vou falar sobre Harry Potter e as curiosidades que você provavelmente não conhecia, né? Então, eu vou começar falando de alguns fatos de alguns personagens, começando pelo trio, né? Sobre o Harry, então. O Harry, ele tinha capacidade de falar com cobras, não porque ele tinha esse dom dele, mas é porque ele tinha uma parte da alma de Voldemort que vivia nele como uma Horcrux. Então, quando essa Horcrux é destruída, ele perde essa capacidade de falar com cobras. Isso é uma coisa que acontece só nos filmes, ele não quebra a varinha das varinhas, na verdade. Quando termina a guerra, ele usa a varinha das varinhas para consertar a varinha dele que tinha quebrado, e ele guarda a varinha das varinhas num compartimento secreto que existia atrás do quadro do Dumbledore na sala dos diretores. Então ele não quebrou. E depois que termina a guerra, ele vira Auror, que são os bruxos que caçam os bruxos das trevas, né? Ele se tornou o Auror mais jovem, contratado pelo Ministério, com 17 anos. Depois que acaba a guerra e tudo mais, ele começa a se dar bem com o primo dele, o Duda Dursley, e eles passam a se encontrar nos feriados, reunir as famílias e tudo mais. E os filhos do Harry roubam o mapa do Maroto, né? Então ele não era tão esperto quanto ele pensava, e eles começam a causar também em Hogwarts depois que os filhos deles vão para a escola. E sobre a Hermione. A Hermione é a única do trio que voltou para Hogwarts depois da guerra para terminar os estudos. Depois que termina a guerra, ela vai buscar os pais, ela devolve a memória deles, ela conserta tudo que ela fez, então fica tudo bem. Tanto nos livros quanto no filme, no sexto, no caso, né, quando ela tá na aula falando sobre a Mortentia, ela fala que ela sente cheiro de grama cortada, pergaminho novo, pasta de dente, e ela interrompe a fala, porque ela fica muito sem graça. E aí ela declarou, a J.K. Rowling, que na verdade o cheiro que ela sente é do cabelo do Rony. Porque a Mortentia, ela tem um cheiro único para cada um de coisas que a pessoa realmente gosta. Então nessa época já mostra que ela já era apaixonada pelo Rony, mas ela ficou com vergonha disso, então ela não falou, né? Inclusive o Harry, ele sente um cheiro que era da toca, né? Da toca onde o Rony vivia. Né? Mas ele gostava da Gina, não é do Rony. A Hermione é uma coisa que não fica claro nos filmes, mas depois que ela conhece o Dobby, depois que ela conhece as condições em que vivem os elfos domésticos, ela cria uma causa pela libertação dos elfos, né? Na qual, na verdade, ela é a única que compra essa briga, nem os próprios elfos querem isso. Mas ela começa a lutar pelos direitos e tudo mais, e aí depois que ela se forma, ela vai trabalhar no Ministério da Magia, no Departamento de Defesa de Criaturas Mágicas, e ela leva esse projeto pra frente, não que ela liberta, mas ela cria direitos para os elfos, né, de descanso, de salário, etc. E depois ela continua em ascensão na carreira dela no Ministério, e ela passa a trabalhar no Departamento dos Direitos dos Nascidos Trouxas, como ela, né. O Rony, uma curiosidade legal que pouca gente sabe, é que o patrono é único para cada bruxo também. E o patrono da Hermione é uma lontra, e o patrono do Rony é um cão de caça conhecido justamente por caçar lontras, né?
Então que ela fez isso para já mostrar a ligação entre o Rony e a Hermione. Ela também declarou que ela cogitou matar o Rony, mas graças a Deus ela mudou de ideia. Porque é meu personagem preferido, particularmente. E depois ele também vai trabalhar como Auror no Ministério da Magia, junto com o Harry. A Gina, uma coisa assim que me deixa muito chateada, é que nos filmes a Gina é muito sem graça, na verdade. Mas nos livros ela é muito legal, ela é super popular, ela é super pra frente, assim, e tal. Mas uma das coisas que ela declarou é que a Gina é mais afetada do que os outros personagens pelos Dementadores por conta do segundo livro, onde ela fica o ano inteiro sendo possuída pela Horcrux que vivia no diário do Voldemort. Então ela passa por muita coisa ruim, então por isso os Dementadores afetam muito mais a ela. E depois que ela se forma também, ela vira jogadora profissional de quadribol. Depois de alguns anos ela se aposenta e ela passa a trabalhar como correspondente de esportes do Ministério da Magia. Todo mundo foi trabalhar no Ministério, né? O Severus Snape é um personagem muito interessante, porque ele começa sendo odiado e no final todo mundo gosta dele, né? Todo mundo sabe, quem acompanhou a história, né? Que na verdade ele sempre foi apaixonado pela Lilian, que era a mãe do Harry, desde criança. Né? E ele mudou muito porque ele chegou a ser um comensal da morte, de verdade, no começo. Só que ele que revelou a profecia que falava do Harry, né? Então foi isso que ocasionou a morte dela. Então ele ficou muito arrependido e por isso que ele passa pro lado do bem e fica até o fim da vida trabalhando como um agente duplo aí para ajudar a Ordem da Fênix, principalmente. Mas algumas coisas que ninguém sabe é que a pessoa que ele mais odeia, na verdade, não é o Harry, sim o Neville. Porque a profecia, que foi a que levou o Voldemort a matar os pais do Harry e tudo mais, não dizia que era o Harry. Ela falava de uma criança que era nascida no final do mês de julho e que os pais já tinham enfrentado o Voldemort antes. E essa criança ia derrubar ele. Então a profecia se encaixava perfeitamente, tanto para o Harry quanto para o Neville. Só que o próprio Voldemort escolheu o Harry porque ele julgou os pais dele mais poderosos. Então ele odeia Neville porque ele acredita que se ele tivesse sido escolhido pela profecia, pelo Voldemort no caso, a Lilian teria sobrevivido. Então por isso ele odeia o Neville. E ele só usa roupa preta pelo seu luto eterno pela morte da Lilian. Então sobre o Voldemort. O nome Voldemort tem origem francesa e significa o voo da morte. Muitos fãs perguntaram, fãs principalmente que não acompanharam muitos livros, por que ele tem essa cara, né? Não tem nariz e etc. A verdade é que ele tem uma aparência ofídica, e até uma coisa que não foi levada para os filmes, mas que ele é descrito nos livros, que ele também tem os olhos vermelhos e pupila vertical. Isso acontece porque depois que ele matou os pais do Harry, ele não morreu por conta das Horcruxes, só que ele ficou sem forma, ficou sendo um fragmento de alma. Então ele passou a viver muitos anos possuindo corpos de cobras. Então ele meio que adquire esse formato de uma cobra, uma aparência de uma cobra. O Voldemort ele é incapaz de amar, porque ele é fruto de uma poção do amor. Nos livros fica bem claro, a mãe do Voldemort era uma bruxa, que vivia numa aldeia, que era predominante de trouxas, né, de não bruxos. E lá tinha uma família nobre, que era a família dos Riddles, que tinha um filho, né, que era Tom Riddle pai. E ele era muito bonito, ele era o bambambam lá da cidade, e ela acaba se apaixonando por ele. Só que ela é descrita como uma pessoa que não tem nenhum atrativo físico, e ela também não era uma bruxa talentosa, ela viveu a vida inteira sendo humilhada pelo pai e pelo irmão mais velho. Então ela acha que ela não vai ser capaz de fazer com que ele se apaixone por ela, e ela, desesperada, ela dá uma poção do amor pra ele. E ela mantém ele sob esse efeito de poção do amor durante muito tempo. Nesse tempo ela engravida. E aí ela acreditou que nessa altura ele já estaria apaixonado por ela. E ela para de dar essa poção pra ele. Só que quando ela para, obviamente, ele não era apaixonado por ela, então ele vai embora, deixa ela lá à mercê, ela morre no parto. E então ele não tem essa capacidade de amar, porque ele foi fruto da poção do amor, sem sentimento nenhum e sem consentimento disso também, né? Sem ele querer ter um filho com ela. Então não é que ele nunca amou ou que ele não compreende, simplesmente. Ele não tem essa capacidade. E por isso que ele também não sente culpa nas coisas que ele faz. E é por esse motivo também que ele não consegue ler a mente do Snape. Porque na verdade o Snape ele é muito apaixonado pela Lilian. Então na mente dele o que ele tem é amor.
E ele não compreende o amor, então muita gente acha que ele não lê a mente do Snape porque o Snape domina a questão de legilimência, de conseguir bloquear a mente, mas a verdade é que a mente do Snape tem muito amor e ele não consegue entender isso. E é também o motivo que ele comete muitos erros, né? Todos os erros que ele comete em relação ao próprio Harry, etc., porque ele desconsidera a parte do amor. E o bicho-papão, ele não tem uma forma, ele assume a forma daquilo que a pessoa mais teme. E aí quando o Voldemort encontra um bicho-papão, a forma que ele vê é ele mesmo morto, porque para ele a morte é a maior fraqueza do ser humano. Aí alguns outros fatos interessantes, a Lilian estava grávida quando ela morreu, do segundo filho. Infelizmente. A J.K. Rowling matou a Edwiges naquele momento em que o Harry sai da casa e tudo mais, para simbolizar o fim da infância e da inocência do Harry. O Harry, o Rony e a Hermione ganharam figurinhas dos sapos de chocolate depois da guerra, que o Rony declarou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele também. O Draco não conseguia produzir um patrono até o nascimento do filho dele, porque antes disso ele sentia muita culpa, e devido a essa culpa, ele manda cartas anônimas para todos os bruxos que ele afetou de alguma forma com a palavra desculpe-me. Aí outras coisas, o Duda começou a mudar depois que ele sofreu o ataque dos Dementadores, porque através dos Dementadores ele viu que ele realmente era como ser humano. Isso deixou ele extremamente abalado e por isso ele começou a mudar e principalmente a tentar reparar todos os danos que ele fez para o Harry. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. A J.K. Rowling tem uma história de vida muito bonita e antes de Harry Potter, de todo o sucesso e tudo mais, ela teve uma fase da vida dela que ela passou por uma depressão muito intensa. E ela criou os Dementadores como uma personificação da depressão que ela sentiu. Por isso eles causam todos esses efeitos de roubar a felicidade da pessoa, se alimentar das lembranças boas, fazer ela reviver tudo que ela tem de ruim do passado dela. E para combater, a pessoa tem que se concentrar no melhor que ela tem dela para afastar isso de você. Então, resumindo, o espectro patrono é um feitiço que afasta da pessoa o que rouba a felicidade dela, e eu acho isso genial, e é por isso que eu tenho isso tatuado, inclusive. Tem uma teoria que afirma que os 3 irmãos dos contos da Relíquia da Morte são, na verdade, uma representação do Voldemort, pelo irmão que era sedento por poder, o Snape, como o irmão que era apaixonado por uma mulher que morreu, e o Harry, que tinha capa de invisibilidade e que acolheu a morte como uma amiga. Os marotos morrem na ordem contrária que eles são anunciados no mapa. Sempre é Aluado, o Rabicho, a Mofadinha e Pontas, que é o Lupin, o Rabicho, o Pedro Pettigrew, o Sirius e o Tiago. E o Dumbledore é homossexual, isso foi uma coisa que chocou muita gente. Parece. Na verdade, um fã perguntou se ele nunca teve uma namorada. E aí ela respondeu que, na verdade, ele era apaixonado pelo Grindelwald, que era, na verdade, um bruxo das trevas, e por isso ele adiou muito a luta que ele teve, e etc. Foi uma coisa que chocou muita gente. Aqui são os que eu acho mais triste. Muitas pessoas perguntaram qual foi a reação do Jorge depois que o Fred morreu. E aí ela falou 2 coisas. A primeira, ele explodiu todos os espelhos da casa, porque ele não conseguia mais olhar no espelho, porque ele via o irmão. Ele nunca mais foi capaz de produzir um patrono, porque para produzir um patrono você tem que lembrar de coisas felizes, e todas as lembranças felizes dele envolviam o irmão. E a Molly tem uma passagem do livro que ela enfrenta um bicho-papão e ela vai vendo todos os membros da família dela mortos. Mas mesmo nesse momento ela vê os 2 juntos, porque ela era incapaz de imaginar os 2 separados. E ela também disse que mesmo depois de anos da morte do Fred, ela continuou fazendo o suéter de Natal de tricô dele, todos os anos. E aí, para terminar, algumas outras coisas. Os 7 livros da saga de Harry Potter estão no top 10 de livros mais lidos do Scooby, que é uma rede social de leitores. Ele foi traduzido para mais de 67 idiomas. Ele é hoje o 3º livro mais lido do mundo. Ele só fica atrás da Bíblia e das citações de Mao Tse Tung. E esse aqui é um negócio que eu mais acho legal, que é o filme de menor bilheteria da saga, rendeu 90 milhões de dólares a mais que o filme de maior bilheteria do Crepúsculo. Chupa. É isso, obrigada e mal feito, feito. E uma coisa que eu esqueci de colocar
aqui também é que... Eu esqueci o que eu ia falar. Corta essa parte aí. Nossa, eu ia falar um negócio legal. Se eu lembrar, eu falo.